Rua do Medo, uma série da Netflix que é tipo feijoada vegana. Não tem rua, não tem medo. Ai. Gente, eu sou de Sagitário, é isso, não tem jeito. Oi pessoal, eu sou o Rafael Coutinho, esse é o Estante do Tio Coutinho, esse canal que a gente fala de dramaturgia, de roteiro, de narrativas presentes na nossa cultura. E hoje a gente vai falar... De que a gente vai falar? Não sei. Jack Chan! Esse é um vídeo sobre a trilogia Rua do Medo, mas também sobre outras coisas, né? Porque é uma narrativa que homenageia filmes de terror, cada filme um nicho dos filmes de terror, principalmente os slashers. Então, na verdade, assim, é um vídeo para falar da estrutura desse tipo de narrativa e dos problemas dessa estrutura. Mas antes, se inscreva no canal, deixa o seu like, comenta aí pra gente. Você gostou? E esse é um projeto que foi lançado de uma forma bem diferente, talvez assim, num modelo de streaming, né? Porque cada parte dessa trilogia foi lançada em uma semana. Bem diferente de como era o modelo de trilogia que cumpria toda a temporada do filme num ano. Nesse modelo que a gente já imagina que além de ser gravado junto, que não é uma novidade, porque Senhor dos Anéis também foi feito assim, mas que os filmes foram montados também junto, o que tem uma implicação, né? De certa forma, a gente pode dizer que são 3 filmes, mas ao mesmo tempo parece que é um filme só, e lembra muito também um pouco de série. Até na minha opinião mesmo, assim, de repente tinha mais cara de série, né? E aí, pensando assim, o primeiro filme, que é 1994, a cronologia é ao contrário. O 1994 trabalha assim na descoberta de que os eventos estranhos, os eventos aterrorizantes que acontecem especificamente em uma cidade podem estar conectados, eles são recorrentes durante os anos e pode ter uma maldição por trás disso e que eles podem ser os próximos. Uma homenagem enorme aos slashers dos anos 90. E aí, slashers dos anos 90, a gente está falando principalmente de Pânico. Tanto que o 1994, ele tem uma abertura que é uma paródia barra homenagem, não sei. Uma cópia. Da abertura de Pânico, que usou de uma atriz mais famosa na primeira cena para ser a vítima desse assassino, porque os filmes slasher são centrados na figura de um assassino misterioso que caça essas vítimas. E no Pânico era a Drew Barrymore, e no 1994 foi a Maya Hawke, que aí você vê aquela cara mais famosa e você pensa, tá, vamos acompanhar um filme com ela, mas ela morre na cena de abertura. É um efeito assim que deu muito certo ali no Pânico e que eles simularam no Rua do Medo 1994. E esses slashers dos anos 90 também trabalhavam muito a questão assim do assassino estar motivado dentro de problemas de relacionamento. E no 1994 tem até uma coisa assim muito interessante que é um pouco manjada assim, mas eles trabalham isso no início da narrativa, de ter essa desilusão assim amorosa, que a princípio você fica imaginando quem é. A gente descobriu que se tratava de uma menina e o problema na verdade se tratava de um casal gay, um casal lésbico. Eu comecei a rebolar nele, aí ele falou, mano, tu é gay? Eu falei, não, tu que é gay, tu que deixa. E também a questão da história autoconsciente, que é muito retratado pelo irmão da personagem principal, que ele é aficionado nessas histórias assim, de assassinato, e ele sabe muito como resolver as situações, porque ele já conhece a recorrência dos casos de crime. O segundo filme, que se passa em 1978, começa com a busca das personagens do primeiro filme por uma sobrevivente de um acontecimento parecido com o que elas estão vivendo em 1978, que foi num acampamento entre as duas cidades que estão envolvidas nessa maldição. E esse filme, por se passar na década de 70, faz uma homenagem muito direta aos slashers dos anos 70, principalmente Sexta-feira 13 e Halloween. E nesses filmes, que geralmente tem mesmo essa ambientação mais fora de um convívio urbano, no período da década de 70, que os jovens experimentavam liberdade e havia ali uma caçada a essa liberdade. Uma caçada a essa liberdade, né? Meio que como uma punição a esses jovens que se experimentavam sexualmente, até com drogas também. Jack Chan! Já na terceira parte, que se passa em 1666, que é uma alusão nada... Passa a espada no diabo. É um retorno ainda maior no tempo, que dessa vez acontece de uma forma mais psicológica,
E aí a gente vê, na verdade, o que aconteceu lá no século XVII e que esse terror, na verdade, estaria enraizado de uma forma histórica. E aí o filme não faz uma homenagem a um slasher, né? Faz uma homenagem a esses terrores mais sociais, né? De repente, assim, a bruxa. E tem muito também de As Bruxas de Salem, que não é bem um filme de terror, né? As Bruxas de Salem baseado na peça do Arthur Miller. E é uma referência idêntica mesmo, que é esse processo de você condenar as pessoas que não obedeceram os seus desejos. Tem até uma personagem chamada Abigail, que é a personagem das Bruxas de Salem. E aí, na verdade, assim, o que emenda essa narrativa vindo, né, regredindo no tempo, é muito a tônica do último filme, de pensar assim que alguma maldição, alguma coisa que a gente não tem explicação, na verdade tem, bem lá no passado, e que foi perpetuado como uma consciência coletiva. E esse terror, esse misticismo veio, na verdade, de uma vontade de uma pessoa, do desejo ali que não foi cumprido, e subjugou outra que perpetuou uma consciência por muito tempo. E aí, gente, assim, embora a realização, como eu falei, assim, lembre muito assim, uma série, e para um filme possa pecar um pouco enquanto experiência, tem uma camada de discurso assim, né, nesse projeto que é muito interessante se a gente observar de cada um das partes, né? Pensando na primeira parte, em 1994, tem muito um discurso, na verdade, de o que está por trás ali daquele terror, daquela perseguição, ser uma questão interna, principalmente da personagem Sam, que é possuída mesmo, né? Porque ao final ela precisa morrer para aceitar a sexualidade dela, né? Quando ela ressuscita, ela já está mais em paz com essa questão. E até por isso que eu acho que a primeira parte, que até muitas pessoas assim não gostaram, realmente assim ele é mais uma pegada adolescente mesmo, ele tem mais, para mim ele tem mais unidade assim de filme como um todo. Você pode ver ele como outro episódio, os outros são muito ganchos para essa história central, e aí me dá uma sensação de, tá, esse filme é só de passagem, não é uma experiência completa. Na segunda parte, em 1978, você vê assim esse terror recair sobre as mulheres ali da história que no geral assim praticavam uma liberdade sexual. Então as irmãs mesmo que centram a história, elas têm uma desunião ali que acaba culminando na morte delas, né? Então tem um discurso sobre união e julgamento da atitude das outras pessoas que podia apontar para uma certa sororidade, né? De repente esse tipo de comportamento enfraquecer a sobrevivência. E na terceira parte, 1666, a gente vê um discurso ali por detrás da sujeição das mulheres aos desejos masculinos, né? Que quando isso não ocorre, elas estão condenadas a serem descartadas da sociedade, ou condenadas à morte, ou a alguma cura assim mais espiritual, né? Que tudo, a rejeição daquele homem é tratada assim como bruxaria, né? Tem até uma parte engraçada. Que o cara tá com uma ereção, né? Aí ele fala assim, ela jogou um feitiço em mim que fez criar um chifre. E aí, juntando isso também a questão assim da sexualidade mesmo, lá do primeiro filme, que perpassa esses outros, né? Porque esse conflito das personagens de 1994 também acontece em 1666, e tá ali, né? Essa limitação de liberdade feminina é um grande problema que virou um problemão histórico aterrorizante, de certa forma. O que é uma coisa muito legal do projeto, que a própria diretora fala, que é usar essas histórias com protagonistas diferentes. E realmente, assim, é uma ressignificação das mulheres nesse tipo de filme, que elas tinham uma função muito específica nesses filmes de terror, slasher, que é aquela coisa, sempre uma mulher, assim, que sofre e sobrevive ao assassino místico, que é uma coisa dessa fábula de dizer que, ó, aprendeu a lição, hein? Agora tem que andar nos trilhos. E ser uma mulher é muito simbólico para isso, porque quer dizer o quê? Ó, o mundo é perigoso, você tem que ser menininha direita, porque senão, ó, tá vendo o que acontece? É isso que acontece. E aí também tem uma outra camada, assim, no desfecho, na revelação do grande vilão, que tava por trás disso tudo, culpabilizando essa mulher, essa bruxa, que na verdade era o policial. E aí a gente percebe assim que tem assim, esse discurso que historicamente, na verdade,
quem regula nossas ações, quem, na verdade, tenta monitorar e vigiar o nosso comportamento, faz isso para que qualquer desvio seja punido. Existe um controle que é feito por um tipo de pessoa específica, nesse caso, assim, uma força masculina, vigilante, né, representado assim pela polícia, que vai controlar ali o nosso comportamento, principalmente o comportamento de minorias, como aparece no filme. Eu sempre que fico vendo assim esses terrores, o slasher e também esse do 1666, que é o social, que é o que tá na moda e que produziu filmes maravilhosos, né, como A Bruxa mesmo, Corra, Nós. Eu curto muito, mas fico muito pensando assim que ele produz um tipo de narrativa que é muito humanista, né? Na qual o terror e todo o mal é produzido por nós mesmos, então dá para ter controle se a gente souber, o conhecimento liberta, é toda a narrativa humanista, né? E aí me dá um pouco assim de saudade ou vontade de ver mais obras que trabalham assim no terror místico, que não é sobre aquilo que nos violenta, como esses terrores assim do choque, da morte, do sangue, mas é do sobrenatural, que é aquilo que nós não conhecemos, que é desconhecido para nós, que nos aterroriza. E esse foi um tipo de terror muito interessante para a literatura, desde o Henry James na Volta do Parafuso, a Outra Volta do Parafuso, e também do Stephen King, né, o grande mestre do terror literário. E aí me dá um pouco de saudade disso, assim, porque é o que pessoalmente mais me aterroriza, isso do que a gente não dá conta de saber. Eu acho que hoje em dia a gente tá achando que sabe muito, inclusive temos que taxar grandes fortunas e grandes burrices. Vamos voltar a ter vergonha de ser burro, gente, por favor. E Rua do Medo tá na Netflix. E se você gostou do vídeo, lembra de dar aquele like, comentar o que você achou de Rua do Medo, dos 3 filmes. E se inscreve aí no canal, tem muita coisa legal vindo por aí. E até a próxima instante. Eu vou correr porque também é escuro.